Hoje a gente começa a segunda parte do curso. Para vocês ficarem otimistas, é assim, a gente agora vai fazer umas aulas de cônicas, acho que umas 2 semanas, e com isso nós teremos encerrado um excelente curso inicial de geometria analítica. E aí vai sobrar tempo, nós vamos fazer mais algumas coisas. Tá? Então, hoje nós vamos começar com as cônicas. Bom, as cônicas ganhou esse nome pelo seguinte: você traça um cone circular reto, vou deixar assim, isso aqui é um cone, esquematicamente é um cone. E aí, se você corta esse cone assim, você tem aqui uma curva que é uma elipse. Você também pode cortar esse cone, vir andando, esse aqui é um plano, né, que está cortando o cone, então esse plano pode vir a ficar paralelo a uma geratriz, e aí você tem uma curva aqui, que agora, vamos dizer, você corta aqui, mas você não corta do lado de cá, então você tem uma parábola. E você pode também ter uma situação assim que você corta, vamos dizer, do lado de cá e do lado de cá. Você tem uma curva de 2 ramos. Então, aqui a situação elipse, parábola, hipérbole. Quem quiser se divertir pode pegar uma lâmpada, um abajur daqueles antigos, qualquer coisa assim, como criar um círculo que faça essa lâmpada projetar um cone de luz e aí mexer com o fecho, ou mesmo uma lanterna antiga. Cada vez existem menos, todo mundo tem uma lanterna no celular, né? E ver o cone de luz na parede e ver essas cônicas assim. Eu me lembro quando eu fazia psicanálise, eu ficava deitado assim, tinha um abajur, eu ficava olhando lá a cônica refletida na parede. As cônicas têm uma importância grande na matemática, na história, assim. De certa forma, elas são uma espécie de ápice do que a geometria sintética, clássica, é capaz de fazer. Quer dizer, a geometria clássica grega é muito baseada em retas e círculos. Eles inventavam explicações lá, depois vieram explicações teológicas que os círculos eram perfeitos, ou coisas assim. Mas era o que eles conseguiam fazer com régua e compasso. E as cônicas são já tem um certo nível de sofisticação bastante grande. Elas vão, assim, tinham esse sentido, mas quando o Kepler chega à conclusão que as órbitas dos planetas eram elípticas, e depois isso vamos dizer, corroborado pelo Newton, ou pelo estudo da mecânica com métodos do cálculo, né, que você tem um aparato teórico muito grande e, claro, não é que as órbitas dos planetas sejam elípticas mesmo, porque se você considerar em todas as forças é mais ou menos isso.
não é? Mas uma boa aproximação, elas são elípticas. Então, as cônicas estiveram por cima da carne seca, mas, de certa forma, elas não são hoje, não tem talvez hoje a importância que elas tiveram. Então, se você olha, eu botei na Bíblia lá, nas referências lá um livro recente sobre cônicas, assim, é impressionante a quantidade de resultados que tem sobre cônicas, coisas realmente maravilhosas, assim. Mas o nosso estudo das cônicas tem o interesse das cônicas mesmo, como problema de órbitas de planetas e tudo, movimento oscilatório, uma série de situações, mas são também um passo inicial para a gente chegar ao teorema espectral, que é um resultado que, vamos dizer, que pode pegar suas raízes nas cônicas, mas que atravessa os últimos 2 séculos com bastante sucesso, com a série de Fourier, depois com a mecânica quântica. Então, as cônicas vão servir um pouco de introdução a isso. E se ligam muito com a questão da perspectiva, porque, claro, você olha para isso aqui, ó, você pode dizer, ó, se eu estiver olhando, esse é o meu ponto de vista, esse é o plano do quadro, se eu botar um círculo aqui, eu olho aqui para esse círculo, e se o meu quadro é esse, ou se eu botar o círculo aqui também, né? Quer dizer, qualquer seção assim, horizontal desse cone, eu vou olhar daqui e eu vou ver essa elipse. Mas se eu fizer a seção aqui assim, e o meu quadro estiver desse jeito, ó, eu vou seccionar um círculo aqui. O quadro está aqui, essa reta é paralela ao quadro, então esse ponto não vai para lugar nenhum, e você vai olhar, vai ver uma parábola. E nessa mesma situação aqui, se você olhar daqui um círculo e o seu quadro for esse plano daqui, né, você vai perder aqui se você olhar, você tem esse plano, o plano paralelo a essa reta agora vai passar mais ou menos assim, ele vai seccionar aqui em 2 pontos, esses 2 pontos vão ser perdidos, esse pedaço do círculo vai virar essa hipérbole, e esse pedaço do círculo, esse ramo da hipérbole, e esse pedaço do círculo vai virar o outro ramo da hipérbole. Então também tem uma curiosidade também das cônicas como vistas em perspectiva de um círculo. Mas nós vamos começar mais do comecinho, né? Então vamos começar mais aliás, antes das cônicas, o grande nome das cônicas é um matemático grego chamado Apolônio. Vou até deixar o nome dele aqui, ele merece. Ele escreveu um grande tratado sobre as cônicas, uma parte se perdeu, mas eu tenho a impressão que os grandes trabalhos da geometria grega que chegou até nós, grande parte dos elementos de Euclides, as cônicas do Apolônio e boa parte do que o Arquimedes escreveu. Então, eles são os mais famosos, mas tem outros matemáticos certamente muito importantes. O Eudoxo, por exemplo, é um deles, a gente não tem muita coisa. Então, o Apolônio tem uma coisa que a gente chama de círculo de Apolônio. O problema é o seguinte, ó, imagina assim, você tem aqui 2 pontos, vou chamar assim de F1, F2,
E se você quiser o lugar geométrico dos pontos que satisfazem PF1 igual a PF2, você tem, claro, né, mesma distância aqui e aqui, então você tem essa reta aqui, né, cada ponto aqui, você tem PF1 igual a PF2. Então é uma reta. Aliás, a equação dessa reta, se você colocar aqui, né, F1 igual a menos A0, F2 igual a A0, então P igual a XY, a distância F1 é x mais A ao quadrado mais Y2, raiz quadrada é igual a x menos A. Então a equação dessa reta aqui é essa. É um bom exemplo, uma boa situação para a gente ver que não existe, assim, a priori, a equação da reta. É claro que se você fizer as contas aqui, elevar ao quadrado e tudo, você simplifica, tira os termos do segundo grau e vira a equação aqui, que certamente vai ser x igual a zero, né? Tá? Bom, mas imagina que a gente diga assim, não, mas vou botar um K. Quer dizer, eu vou botar K, ou seja, PF1, PF2 sobre PF1, quer dizer, a razão dessa distância para essa, em vez de ser igual a 1, é um certo K. E agora, a questão é que curva é essa? É claro assim, né, que quando K é menor que 1, você vai ter alguma coisa para o lado de cá. Quer dizer, PF2 vai ser menor que PF1. Se K for maior que 1, você vai estar do lado de cá. Mas não é tão imediato que isso seja um círculo. Eu deveria, talvez, fazer uma demonstração geométrica de que é um círculo, mas eu acho que pode ser legal a gente olhar para cá e dizer, bom, isso significa o seguinte, isso aqui é a distância de P a F1, isso é a distância de P a F2. Então, se a gente botar um K aqui, claro que quando K é igual a 1 dá a reta, vamos ver o que isso dá. Então, a gente pode fazer as contas. Né? Tá, aqui, vamos dizer, nós estamos num sistema de coordenadas assim, aqui é a origem, né? Aqui é o eixo do x, eixo dos y, essa é a equação. Então, essa é a equação dessa curva. K é um número entre 0 e infinito. Então, eleva ao quadrado, K ao quadrado, x mais A ao quadrado mais y2 igual a... Só que agora não cancela mais, né? Quando não tinha o K, o x2 cancelava aqui, o A2 cancelava aqui, o y2 cancelava aqui, e era mole. Então, nessas circunstâncias, a gente vai ter que fazer as contas mesmo, né? Quer dizer, aqui, ó, nós vamos ter K2, x2, menos x2, K2 menos 1, x2, mais
Aqui também, né? K2, Y2, menos Y2. K2 menos 1, Y2. Então, se K igual a 1, isso some, né? O que sobrou aqui? Aqui a gente tem mais 2A mais 2A K mais 1 X, né? 2AX vezes K2, 2AX vezes K2 aqui, menos 2AX aqui, que passa para cá, fica assim, né? E mais K2 menos 1 E aí, o que é isso? Bom, se K for igual a 1, some isso, e é uma reta, né? Deveria ser. Se K for igual a 1, some isso, fica a reta x igual a 0. Então, K igual a 1, x igual a 0. Não implica, né? E se K... Bom, está claro que o caso K maior que 1, K maior que 1 e o caso K menor que 1 são iguais. Não é só você trocar K por 1 sobre K e F2 por F1. Então, vamos supor K maior que 1 para simplificar, a gente pode dividir tudo por K2 menos 1, então a gente fica com x2 mais y2 mais 2a, K2 mais 1 sobre K2 menos 1, mais A2, igual a 0. E isso a gente completa quadrado, né? Isso aqui é x mais a K2 mais 1 sobre K2 menos 1 ao quadrado, mais y2 é igual a A2 aqui, mais A2, K2 mais 1 ao quadrado, se não errei nada, né? Quer dizer, eu estou pegando aqui x2 mais 2 vezes esse negócio, então estou pensando, isso veio de x mais isso ao quadrado. Aí vai dar x2 mais 2x vezes isso. Aqui tinha o x, né? Esqueci aqui. Mais 2x vezes isso e mais o quadrado disso. Então eu acrescentei o quadrado disso. Aqui é menos A2, né? Passei o A2 para o lado de cá e botei isso assim. Então, isso aqui, esse cara daqui, ó, é um círculo. De centro. Menos A K2 mais 1 sobre K2 menos 1, 0. E o raio tem que ser a raiz quadrada disso, né? Então, o raio é A. O A aqui supostamente é positivo, né? Raio.
Isso aqui é A em evidência, raiz de K2 mais 1 ao quadrado, menos K2 menos 1 ao quadrado, K2 mais 1 é maior que K2 menos 1. Então, aqui a gente pode... Bom, pode dar uma simplificada nisso daqui ainda, né? Porque você tem K2 corta com K2, 1 corta com 1. Então, você tem 2K2. Então, isso daqui é igual a 2A raiz de 1. Está certo? K2, K2, 1, 1, 2K2, 2A. Vou deixar o K2 aqui. Tá, aqui a gente tem 2K2. Na verdade, podia tirar o K2, né? Mas... Ah, bom, pode tirar, né? Porque aqui tem quadrado também. Então, aqui é 2A. Tira essa raiz. Tem algo que não está me agradando aqui. Bom, mas K é adimensional, né? Eu olhei para isso, eu olho para isso assim e digo, peraí, mas isso aqui é dimensão 1, aqui tem dimensão 2... Então, fica a dimensão 1 embaixo, fica adimensional. Mas, na verdade, o K é adimensional. O K é uma razão, né? Então, isso aqui... Acho que está certo, não sei. Então... É isso. É um círculo. Tá? Na realidade, tem uma maneira maneira bonitinha até de você ver que isso é um círculo. Eu vou esboçar. Mas é interessante que aqui, olha, talvez para ver que isso era um círculo lá nos tempos do Apolônio, precisaria ser um Apolônio para olhar e ver o que é um círculo, né? E hoje, bota aqui, faz a conta... E é isso, né? Mas tem uma maneira... que tem alguém querendo entrar. Tem uma maneira mais geométrica de você determinar, até sabendo que é um círculo, né? Você tem aqui o ponto F1, o ponto F2. Alguém escreveu alguma coisa aí? Ó, eu não vejo, não, eu só ouço. Se quiser, fala aqui no meu ouvido que eu ouço. Então, uma maneira assim é pensar o seguinte, ó. Vamos dizer, K é maior que 1. Então, PF2, vou botar mais para cá, né? PF2 igual a K PF1. Então, a distância F2 é maior. Então, se você olhar aqui nessa reta, ó, você vai ver que você tem aqui é o ponto médio, então aqui a distância é igual. Como essa distância PF2
vai ter que ser maior que a PF1, você anda para cá, e é claro, se aqui PF2 sobre PF1 é 1, aqui PF2 sobre PF1 é infinito, teorema do valor intermediário, aqui no meio tem um ponto. Só que se você também fizer olhar daqui para cá, ó, PF2 sobre PF1 é infinito. Só que quando você anda para cá, PF2 sobre PF1 vai tender a 1 lá no infinito. Então você vai ter um outro ponto em algum lugar aqui que vai estar nesse círculo que a gente já sabe que é um círculo. Então você vai ter um ponto, um círculo que você pode determinar. E esses dois pontos são calculáveis, porque se você sabe essa distância, você vai conseguir calcular esse ponto aqui. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte, se você pegar esse ponto e esse ponto aqui, esse ângulo é reto. E você olha para cá e tem uma relação que é uma... Vamos dizer, na verdade não é esse aqui, né? Tá? Esses ângulos retos podem ser encontrados como, vamos dizer, você tem aqui um par de retas, não exatamente assim, mas digamos, um par de retas assim, se você traçar uma bissetriz aqui e outra aqui, você tem um ângulo reto. Então você pode, vou dar a dica, tem uma maneira de você ver que esse ângulo é reto olhando para as bissetrizes de alguma coisa aí. Provavelmente o quê? Se você olhar para esses caras daqui, olhar para a bissetriz aqui e a bissetriz aqui, elas se cortam sempre em ângulo reto. A questão é provar que elas batem sempre nos pés das bissetrizes, tem sempre os mesmos pontos. Então, fica essa ideia aí. Eu queria chamar atenção para uma outra coisa, vamos dizer, para uma... Então, o Círculo de Apolônio podia ser uma curiosidade grega lá do tempo do Apolônio e morreu aí. Mas ele encontra uma aplicação super interessante na teoria do potencial. Basicamente, é o seguinte, olha, imagina, o problema o problema mais ou menos é o seguinte, você dá uma distribuição de cargas e você quer achar, na verdade, um potencial aqui com... não sei como dizer isso sem falar no laplaciano, mas o potencial devido a uma distribuição de cargas aqui dentro, potencial elétrico, né? Mas você quer que esse potencial seja zero aqui no bordo desse círculo. Então, tem uma ideia super interessante que é a seguinte, imagina, vou colocar o problema assim, imagina que você tem esse círculo aqui e dá um ponto aqui. Tá? Então, o círculo está dado. E o ponto F1 também.
E agora eu quero achar um ponto F2. Então a questão é... vamos chamar esse círculo C. Quer dizer, vai ter um K, né? F2 e K. Tá? Então significaria o seguinte, que se você pegar um ponto P qualquer desse círculo, você ligar aqui e ligar aqui, você vai ter que ter PF2 sobre PF1 igual a K. Esse é o desafio. E é possível, isso, vamos dizer, pelas contas que a gente fez, não é difícil resolver. Quer dizer, tem umas contas a fazer, mas acho que vai ter que cair no teste dessa semana essas coisas, né? Então, você consegue achar esse círculo. Quer dizer, achar esse círculo, achar o F2 e o K. Então, você deu um círculo aqui, deu um ponto aqui dentro, você consegue achar um outro ponto aqui, tal que isso funciona. Isso é usado, se eu não me engano, pelo Kelvin. Em 1800 e coisa aí, acho que segunda metade do século XIX, para fazer o seguinte, imagina que você tem aqui uma carga, Q1. Então, o potencial elétrico devido a essa carga, pela lei de Coulomb, tá? Você tem o seguinte, se você pegar um ponto qualquer aqui, P, o potencial não se assuste, física 3, tá? Vocês vão ver isso aí. O potencial elétrico, devido a essa carga, tá? Vai ser alguma coisa, uma constante, vou chamar de K, né? Na verdade, tem 1 sobre 4πε0, uma constante desse tipo aí, por razões que tem a ver com as contas que a gente faz, mas vamos dizer assim, é uma constante vezes 1, né, sobre a distância de P a F1. Tá? Isso aqui é o potencial em P. Isso aí você poderia somar uma constante, multiplicar por alguma coisa e tal, mas basicamente esse é o potencial. O multiplicar está aqui assim. Aí o cara aí que eu acho que é o Kelvin, ele disse, mas se eu botar aqui nesse cara aqui uma carga Q2, né? Esse aqui é o potencial... sim, aqui tem o Q1, né? Quer dizer, tem uma constante, o potencial tem uma constante, é inversamente proporcional à distância e é proporcional à carga. Então, esse aqui é uma constante, isso aqui é a carga, aqui é a distância do ponto à carga. Tá? É semelhante ao potencial gravitacional. É a mesma ideia aí no caso. Mas se eu botar então vamos chamar esse V Q1. Se eu fizer o V Q2 de P,
ele vai ser a mesma constante K, Q1, P menos F2. Mas isso vai significar o seguinte, ó, aqui é Q2, né? Acontece que nesse círculo aqui, PF2 é KPF1. Então isso daqui é igual a K, Q2, sobre esse Kzinho, P menos F1. Tá? Eu estou usando aqui, em vez de usar a notação PF1, estou fazendo P menos F2, P menos F1 em norma. Isso aqui é o tamanho do vetor. Está dando para me acompanhar? Eu estou chutando que o potencial é assim, mas fora isso, está razoável? André, fala aí alguma coisa. Faz a falta. Estou esperando. Abrir o som. O cara está sem som? Tô. É mais ou menos o seguinte, quando você, vamos dizer, pensando assim de uma maneira super, vamos dizer, esquemática. Imagina que você pegou uma carga elétrica, botou aqui, parou nesse ponto aqui. Ela gera um campo elétrico, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional à carga e tal. Mas tem uma coisa que a gente chama de potencial elétrico, que é uma função, não sei se vocês já viram isso em cálculo 2 agora, mas o potencial elétrico, o potencial é uma função cujo gradiente é menos a força. Então você... Mas, tá, se você não viu esse cálculo 2 ainda, vai ver brevemente. Tá? Então você tem o campo de forças, corresponde a esse campo de forças, nesse caso, um potencial. Tá? O potencial elétrico vamos dizer, para onde vamos dizer, a força aponta para onde o potencial diminui. Quer dizer, se você for na direção da força, o potencial vai diminuir. Tá? É como meio assim vamos dizer, nos problemas de queda livre, coisas assim, né? Você tem uma altura, o potencial gravitacional é proporcional à altura. E quando você vai caindo, esse potencial diminui, vamos dizer assim. Bom, mas não importa muito aqui, eu só estou querendo advertir que o círculo de Apolônio não é uma coisa para aprender, para passar em CVGA e esquecer. Ele vai reaparecer no eletromagnetismo. Tá? E no cálculo 3 também, né? Coisas assim. Mas tem a ver com isso, quer dizer, você botou uma carga aqui, ela gera um campo e esse campo tem um potencial. O potencial é uma função a qual os físicos atribuem algum significado, né? Corresponde a uma energia potencial. Tá? Potencial é energia. Tá? Então, quando você tem vamos dizer, se você tem o potencial gravitacional, por exemplo, você tem uma partícula se movendo no espaço, então ela tem uma energia que, se não tiver mais nada, é a soma da energia potencial com a energia cinética. E se não tiver nenhuma força mais atuando, em princípio, essa energia se conserva. Quer dizer, você tem só uma partícula aqui gerando um campo gravitacional, uma outra se movendo. Então, se você
quando ela aumenta a sua velocidade, ela ganha energia cinética e ela vai perder energia potencial. Meio assim. Bom, explicação. Certamente, se eu tiver algum físico assistindo a minha aula, no futuro vai ficar horrorizado com a minha explicação tosca. Mas, do ponto de vista matemático, é isso. Você cria o campo, tem o campo elétrico gerado por essa carga. O potencial é uma função cujo gradiente é menos, vamos dizer, o vetor do campo elétrico aí. E ele, nesse caso, ele é inversamente proporcional à distância, com alguma constante, e é proporcional à carga. Tá? Então, a ideia é que se você tem a carga aqui, ela gera um potencial aqui, né? E para cada ponto você tem um potencial, é diferente, depende da distância aqui embaixo, né? Então isso aqui não é constante. Se você botar um outro ponto aqui, o interessante é esse, que se você botar um outro ponto, podia ser um outro ponto qualquer, mas se você pegar nesse ponto aqui e botar uma carga Q2, você vai ter isso, só que esse cara é um múltiplo desse. Então você pode escrever assim. E aí, se você fizer, você disser, não, mas eu vou botar aqui uma carga Q2 de maneira que Q2 sobre K seja igual a menos Q1. Aí o que acontece? Q2 sobre K é menos Q1, então isso aqui vai ser menos K Q1, que é igual a menos para todos os pontos nesse círculo. Então, o círculo de Apolônio, nessa situação, é usado para criar como um artifício. Quer dizer, não é que essa carga aqui vai existir mesmo, mas você sabe que se você botar uma carga aqui fora, com esse valor, a ação das duas vai fazer com que o potencial seja zero aqui. Potencial devido às duas. E, de uma certa forma, como você está interessado no que está aqui dentro, essa carga aqui não atrapalha muito. Só estou dando uma dica para vocês terem isso na cabeça, quando esse negócio, algum momento vai aparecer um método das cargas virtuais sair do meio do nada, mas isso aqui, é o círculo de Apolônio, que na verdade, no caso, vai ser uma esfera. Quer dizer, se você, em vez de pensar que você está no plano, que você está no espaço, e pensar todos os pontos do espaço, tais que a distância a F2 é K vezes a distância a F1, vai dar uma esfera aqui. Então, oi. Não, esse K é minúsculo. Tá, aqui esse, tá? Quer dizer, esse aqui é o K do círculo de Apolônio. Esse aqui é uma constante K, que eu, de uma maneira infeliz, usei a letra K, mas é comum. Mas aqui é um K maiúsculo, tá? Então, esse K não vai cortar com esse K. Quem vai cortar com esse K é isto aqui, ó. Tá? Porque o Q2 é menos K Q1. Então, você vai botar aqui menos K Q1, e aí vai cortar o K e vai ficar, esse K permanece. Tá? Quer dizer, a ideia é que nada disso existe, mas o cara está com esse Q1, ele disse, opa, vou botar aqui
vou inventar como se eu botasse uma carga aqui assim, e aí eu consigo um potencial que se anula nesses pontos aqui do bordo. E essa carga, como está aqui fora, ela não atrapalha. A explicação um pouco vamos dizer, sofisticada, mas na verdade você tem uma distribuição de cargas aqui dentro e você quer olhar para o potencial devido a essa distribuição de cargas aqui. E aí você acrescenta essas cargas aqui fora que não, vamos dizer, não interferem na conta que você vai fazer aqui dentro, num certo sentido. Bom, mas já me alonguei muito. Quero chegar nas cônicas, né? Então vamos lá. Por enquanto só. Aliás, Círculo de Apolônio foi uma coisa que eu vi no pré-vestibular. Eu não me lembro de ter visto na graduação. Deve ter aparecido esse potencial. Aí eu disse, opa, Círculo de Apolônio. Então, as cônicas, a gente pode começar com elas também de uma maneira mais simplesinha, né? Quer dizer, você pega, dá um ponto aqui, F1, vou botar isso assim, né? Um ponto F2, procura os pontos tais que PF1 mais PF2 igual a um certo número constante, que a gente vai chamar de 2A por uma maneira simples. Quer dizer, se você você dá uma olhada e tal, pensa e tal, você diz, essa coisa aqui vai ter uma certa simetria, vai ser uma coisa assim. E se eu pegar esse cara daqui, ó, essa distância mais essa daqui, vai dar esse número 2A. Só que essa distância aqui vai ser igual a essa, porque claro que o ponto que eu tenho aqui é igual aqui. Então, esse tamanho daqui, que é o chamado eixo maior, é o 2A. Tá? E aí essa é a elipse. Quer dizer, esse cara daqui fixo, esses caras aqui também são fixos, né? O F1 e o F2. E aí essa figura é que a gente chama de uma elipse. Bom, tem várias coisas que você pode parar e pensar sobre ela. Maneira que eu aprendi no ensino fundamental, não sei se ainda se aprende, mas na escola pública, né? No ensino fundamental, no desenho geométrico, você pega esse tamanho 2A aqui, pega um tanto aqui, um pedaço aqui, aí pega o compasso, marca aqui esse o tamanho, né? Bota aqui um tamanho aqui, né? Bota esse resto aqui assim, e aí marca esse cara aqui. Claro que esse meu desenho não está dando essa elipse, mas você vai achar esses dois pontos aqui, né? Tá? Então você vai procurando com os diversos possíveis círculos que você vai fazendo aqui, com um tamanho aqui, o tamanho aqui, aí você tem esse tamanho daqui é esse tamanho daqui é esse, aqui mesma coisa, aqui mesma coisa. Claro que se você pegar zero aqui, não vai dar nada, né? Na verdade, não são todos os caras que você pode
vai poder ter, mas... Então você tem uma maneira de ir traçando esses pontos. Então a maneira antiga de chegar nesse negócio daqui era realmente fazer vários pontos assim e marcando 4 pontos de cada vez, porque você pode pegar, fazer a mesma coisa do lado de cá, com esse lado de cá. Então, cada vez que você escolher um ponto aqui, você faz 4 pontos, vai marcando, 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 e depois juntar esses pontos para fazer a elipse. Essa é a maneira desenho geométrico. Você pode, claro, dizer, não, peraí, vou fazer o seguinte, vamos botar aqui F1, F2, vamos botar aqui menos C0, C0. Tem uma coisa meio padrão nisso, que a gente tem que redescobrir a geometria aqui, né? E aí você pega o ponto XY e aí faz essa distância, essa aqui é P. Então aqui você vai ter x mais C ao quadrado mais y2, raiz quadrada, mais x menos C ao quadrado mais y2, raiz quadrada, igual a 2a. Aí você passa um para um lado, outro para o outro, quer dizer, para não elevar ao quadrado com esses negócios aqui que vai aparecer uma outra raiz quadrada. Ou pode elevar ao quadrado, depois você passa o que não tiver dentro do quadrado para cá, mas você eleva ao quadrado 2 vezes, faz uns tantos malabarismos e você chega à conclusão que x2 sobre A2 mais y2 sobre A2 menos C2 é igual a 1. E aí você diz, bom, então você diz, bom, aqui você tem C, né? Você bota A aqui, e aqui, esse cara daqui, A2 menos C2 é o quadrado desse. Então você chama esse aqui de B, né? Esse aqui é o B2, que corresponde a esse ponto aqui assim. Tá? Então, fazer essas contas é um dos exercícios para vocês. Então, essa aí é, vamos dizer assim, a elipse. Sem o cone. É a elipse sem o cone. Você também pode definir a hipérbole sem o cone. Quer dizer, coloca o mesmo problema, bota aqui F1, F2, e aí, em vez de fazer a soma, faz a diferença. Quer dizer, PF2 PF2 menos PF1 igual a 2A. Na verdade, é melhor botar o módulo, porque você poderia fazer assim, ó, um ramo aqui, que são os caras que estão mais próximos de F2 do que de F1, então esse cara seria negativo, se você botar o módulo, fica bom. Né? E o outro ramo seria esse aqui, PF2 menos PF1 igual a 2A. Então, você vai achar uma coisa aqui com dois ramos. Essa distância aqui é o 2A, porque ó, se você fizer esse ponto aqui, essa distância aqui e essa distância aqui, então essa menos essa tem que ser 2A. E é claro que essa aqui e essa aqui são iguais. Então essa menos essa tem que ser 2A, então aqui é o 2A. Aqui você, vamos dizer, você bota um sistema de coordenadas, chama de novo esse cara de menos C0, esse daqui de C0, pega aqui um ponto X, Y, qualquer, né? E aí você faz X mais C ao quadrado mais y2 raiz quadrada menos x menos c ao quadrado
mais y2 raiz quadrada igual a 2a. Na verdade, você tem que botar o módulo aqui. Não, aqui é melhor. Eleva ao quadrado e tal, 2 vezes de novo. E você aqui, de novo, você vai encontrar uma coisa assim, x2 sobre a2 menos y2 sobre uma coisa agora que esse aqui é o A. O C agora vai ser assim. Não me engano, esse aqui. Aqui é o, vamos dizer, aqui é o C e aqui é o B. Tá? Então aqui você vai ter C2 menos A2 igual a 1. Porque nesse caso, ó, o 2C é isso, o 2A é isso. Então C é maior que A. Tá? E esse cara daqui vai ser o B2. Bom, então você vai achar essa equação aí. E tem a parábola, tem uma maneira de unificar a elipse e a hipérbole. A gente pode reencontrar a elipse e a hipérbole de uma maneira unificada. Que é o seguinte, coloca o seguinte problema de lugar geométrico diferente. Você dá uma reta R e daqui um ponto F. E aí você procura os pontos, pega um ponto P aqui, e aí você olha para cá, essa distância e essa distância aqui. E aí você olha para cá, PF, vamos chamar essa distância, o tamanho desse cara daqui, de PR. Assim. E aí você diz, bom, vou fazer PF igual a KPR. KPR, não, peraí, deixa eu ver se o K, quando é elipse, o K, vamos chamar assim, vamos chamar de E, aqui esse número, tá? Não, está ao contrário, é igual a E. Isso é chamada excentricidade. Então, vamos pensar assim, no caso, esse E aqui é um número maior que zero. Então, vou pegar essa distância aqui, dividida por essa, e vou chamar de E. No caso E igual a 1, no caso E igual a 1, esse negócio passa aqui exatamente no meio, e você tem uma coisa assim, uma curva que em cada ponto, essa distância e essa daqui são iguais. Quando o E, então esse aqui é o E igual a 1. Obviamente, você não vai ter nenhum ponto nenhum ponto para cá, porque sempre se você pegar aqui a distância de P a F, vai ser menor que a distância de P a R. Agora observa, se você fizer a mesma coisa com E menor que 1, né? Então aqui ó, a distância de P a R, vamos pegar agora o E menor que 1. Então essa distância aqui é um número menor que 1 vezes essa daqui. Ele passa aqui assim. E aí você faz alguma coisa e sempre você tem essa distância daqui menor que essa. Só que agora, ó, se você andar para cá, na medida que você vai andando para cá, a distância do ponto P, nessa reta aqui,
AF dividida pela distância R tende a 1. Ora, ela começa aqui com 0, né? A distância esse é 0, então, dividida por esse daqui, dá 0. Aí você vai andando para cá, a distância, a razão essa dividida por essa fica maior que 0, mas nunca é 1. Só que ela vai andando, vai tendendo a 1. Então tem uma hora que você acha um ponto aqui. Tá? Pode ser mais cedo, né? Vamos dizer. Então você vai garantir que você tem um segundo ponto aqui, ela fecha. Então esse é o caso menor que 1. Quando é maior que 1, você começa a ter um ponto aqui, que essa distância aqui é um número maior que 1 vezes essa daqui. Bom, agora não tem jeito, porque se você pegar um ponto daqui, essa distância é sempre menor que essa, então a razão entre as duas nunca vai dar maior que 1. Você vai achar uma outra curva aqui. Só que aí tem o seguinte, ó, você pode andar para o lado de cá e dizer, opa, tem uma hora, essa distância aqui é menor do que essa. Então tem uma hora, e no infinito a razão vai ser 1. Então vai ter um outro ponto aqui. E aí você descobre que, assim como tem esse cara aqui, tem esse pedaço do lado de cá. Quer dizer, esse aqui é o caso maior que 1, maior que 1. E interessantíssimo que, sem pensar em cone, sem nada, você faz as contas e você descobre que essa curva aqui é uma elipse. Essa daqui, por definição, é a parábola. E que essa aqui, com esses dois ramos, é uma hipérbole. Aliás, eu estou devendo um vídeo que eu nunca fiz. Eu fiz o negócio, eu fiz toda a animação e tal no GeoGebra, mas acho que eu nunca fiz, nunca terminei esse vídeo, que é olhar para isso na projeção estereográfica. Tá? Então, você pode olhar para a elipse e a hipérbole como situações, como casos particulares desse problema aqui, né? Você tem a reta é dada, o foco é dado, esse número é dado. Quando esse número é menor que 1, você vai achar uma elipse. Quando ele é maior que 1, você vai achar uma hipérbole. E quando ele é 1, você vai achar uma curva que não é nem elipse nem hipérbole, mas é uma parábola. Repara que nessa definição aqui, ó, claramente você tem uma simetria em relação a esse eixo. Mas o fato de que você tem aqui um segundo eixo de simetria não é nada evidente, que era na definição que eu trabalhei antes. Mesma coisa com a hipérbole aqui, né? Você tem um eixo de simetria aqui. Agora, o fato de que você tem um eixo de simetria aqui não é nada evidente também. No caso da parábola, certamente você não tem um eixo de simetria aqui. Bom, repara que nada disso tem a ver com cone. Nem mencionei cone nessa história. Como é que o cone vem parar nessa história aqui? O Apolônio sabia, eu não sei exatamente o quanto o Apolônio sabia em geral, mas tem um dos teoremas mais bonitos que eu conheço assim, de geometria, é do começo do século XIX, que é justamente mostrando de uma maneira linda como a gente pode ver isso aparecer num cone, que são chamados teoremas de Dandelin-Quetelet. São dois matemáticos belgas.
E o meu colega Valdecir Bianchini fez, a meu pedido, no GeoGebra, um applet que mostra essa coisa. Você pode mexer lá no pontinho, no GeoGebra, olhar por baixo, olhar por dentro e tal. É super legal. No meu texto tem só as figuras que eu tinha feito toscamente à mão. Mas tem, eu não tenho o vídeo disso tudo, mas tem um primeiro vídeo que é uma maneira bastante interessante, bastante simples de você ver a elipse não no cone, mas num cilindro. Quer dizer, você pega um cilindro assim, e secciona ele por um plano. Por um plano aqui, e aí você tem uma curva aqui. E eu digo para vocês que essa curva é uma elipse. E a maneira... tem uma maneira muito legal de mostrar que essa curva é uma elipse, que é o seguinte: você pensa esse cilindro, não sei se tem entre nós aqui alguém suficientemente rico para jogar tênis, mas bolas de tênis, pelo menos antigamente, costumavam vir dentro de cilindros assim, né? Então, feito cilindro de batata frita, né? Também são caras as batatas fritas do cilindro. Mas você pode pensar assim, ó, bota uma bola que desce aqui assim e tangencia o cilindro e tangencia aqui esse cone, esse plano aqui. E vem com uma outra igualzinha por baixo. Então ela vai fazer uma coisa assim aqui. É bem melhor que vocês assistam o vídeo. Tá? E aí essa bolota que vem aqui, ela tangencia o cilindro num círculo aqui, horizontal, pensando no cilindro assim. E essa daqui num outro círculo horizontal aqui. Então, entre esses dois círculos aqui, ó, tem uma distância que eu vou chamar de 2A. E eu digo para vocês o seguinte, ó, se eu pegar um ponto qualquer aqui, P, eu vou chamar esse ponto de tangência, esses pontos de tangência aqui de F1 e F2. E aí, se eu pegar esse cara e esse daqui, eu afirmo que PF1 mais PF2 é igual a esse 2A aqui. Parece meio mágico, né? Eu vou botar esse ponto P mais para cá. Parece meio mágico. Mas o princípio que faz a demonstração disso é um negócio muito simples. Ó. Imagina que você tem aqui uma esfera, tem um ponto aqui, P. Aí você pega e tira desse ponto as tangentes a essa esfera. Tá? Botou um ponto aqui e fez as tangentes. Você faz um chapéu. Antigamente era um chapéu de palhaço. Tinha umas fantasias de palhaço no carnaval que geralmente tinham um chapéu desse tipo assim. Quer dizer, aqui você tem a esfera tangenciando aqui. Tá? E aí o ponto P está meio, está meio torto, mas o que acontece? Se você pegar qualquer tamanho desse, eles todos são iguais. Por quê? Porque se você seccionar, se você olhar só o círculo assim, você tem aqui o P,
tem aqui o centro da esfera. Quando você tangencia aqui num ponto Q, esse daqui é R, esse aqui é a distância de P a C, esse ângulo aqui é reto, então PQ ao quadrado mais R2 é igual a PC ao quadrado. Como esse daqui está fixo e esse daqui está fixo, esse cara é sempre o mesmo. Então é isso. Se você, então o princípio é esse. Se você pega uma esfera, pega um ponto fora dela e traça duas tangentes a essa esfera a partir desse ponto, elas têm o mesmo, vamos dizer, o segmento que vai do ponto ao ponto de tangência, o ponto Q aqui, tem sempre o mesmo tamanho. Então agora olha só. Pega o ponto P aqui. Vamos traçar essa geratriz do cilindro que vem e passa por P aqui. Ela está na vertical. Então o que acontece? Ela acha aqui um ponto Q1. Aliás, vou chamar aqui de Q2. E quando eu vou de P a F2, ó, eu estou no plano da curva. Aqui é tangente também. Então, PF2, esse tamanho daqui é igual a esse. E da mesma forma, aqui eu tenho uma tangente a essa esfera, e como eu estou vindo por uma geratriz aqui, em Q1, eu tenho outra tangente. Então, esse cara daqui é igual a PQ1. Só que isso aqui, ó, é uma geratriz do cilindro entre esses dois planos. O tamanho dela é 2A. Então, esse é igual a esse é igual a esse, e essa soma é 2A. Presto homenagem ao meu professor de desenho geométrico do pré-vestibular, chamava-se Aquino, que me ensinou isso. E isso aqui a gente consegue extrapolar para o cone, tá? Que foi o que o Dandelin e o Quetelet fizeram. Eu não sei se eles sabiam isso, ou se essa é uma simplificação do que eles fizeram. Tá? Imagina que você tem um cone circular reto, né? E aí você cortou esse negócio aqui por um plano e obteve aqui uma curva assim. Aí você pode fazer o seguinte, você não pode vir por cima com a bola aqui, mas você pode pegar uma bola aqui assim e fazer de maneira que ela tangencie ao mesmo tempo. Você pode ir expandindo uma bola aqui até ela tangenciar aqui e tangenciar aqui nas laterais. Tá? É mais ou menos isso. Ó. Você vem com uma bola tangente aqui, né? Vem daqui do vértice. Vai com a bola, ela vai aumentando, ela vai sempre tangente aqui, vai aumentando, aumentando, até que ela chega aqui e para. Tá? Seria isso, você bota esse negócio de cabeça para baixo assim, vai enchendo a sua bola, ela vai subindo, até que ela bate aqui e para. E você pode fazer a mesma coisa aqui embaixo. Quer dizer, você pode botar aqui uma bolotona, que vai sei lá onde, né? E que vai tangenciar aqui no círculo. E aí aqui você tem o ponto F1
e o ponto F2. Então, ó, a gente tem esse plano aqui, que é o plano da nossa curva. Esse plano aqui. Tem a curva aqui. E agora a gente botou essa esfera aqui, essa esfera aqui, tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui, tangente aqui. Agora, o que acontece? Ó? Se você pegar um ponto qualquer, aqui assim, ó, se você pegar pega o ponto P aqui, se ele vier até aqui, você tem uma tangente a essa esfera. Se você vier até aqui, esse aqui é o ponto P, você tem uma tangente a essa esfera aqui. Agora, se você pegar aqui é o vértice, pegar aqui e ligar esse vértice aqui a P, vier assim, você tem uma geratriz do cone. Então, ela vai tangenciar aqui, ó, essa esfera, no ponto Q2. E vai tangenciar essa esfera aqui no ponto Q1. Então, se você olhar do P aqui, ó, essa tangente do P a essa esfera e essa tangente do P a essa esfera tem o mesmo tamanho. Então, PF2 igual a PQ2. E aqui, ó, você tem uma tangente partindo de P até essa esfera. Então, você tem PF1. E aqui você tem outra tangente partindo de P até essa esfera aqui, igual a P, que é 1. Só que, olha só, você tem aqui o cone, tem um círculo aqui, outro círculo aqui, e tem uma geratriz. Todas essas geratrizes vão estar assim, ó. Se você chamar esse tamanho daqui de 2A, né? Quer dizer, esse tamanho que vai desse círculo aqui até aqui, esse tamanho aqui de 2A, o PQ2 mais o PQ1 é exatamente 2A. Então, se você somar aqui, a soma desse com esse é 2A. Mas do lado de cá é tudo igual, então é 2A também. Então, essa curva que a gente obtém, é uma coisa assim meio... Quando você vê a definição da elipse com o lugar geométrico dos pontos, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante, e olha para essa seção e diz, pô, como é que essa coisa aqui vai satisfazer aquela definição lá? Parece totalmente fora de alcance. Mas é uma coisa linda, né? Esse teorema, né? E é curioso, assim, as cônicas são um assunto lá de 2000 anos atrás, que foi retomado com Kepler, Newton e tal, e só, vamos dizer, essa demonstração assim, não sei se algum grego tinha isso e se perdeu, mas o fato é que em 1800 e pouco, tem uns 200 anos, os caras fizeram essa demonstração aqui. Isso também funciona com a hipérbole. Tá? No caso da hipérbole, vou só fazer o... Deixa eu ver que horas são, que eu não tenho a menor ideia. 11h30. Tá bom. No caso da hipérbole, você vai ter uma situação assim, ó.
Aí você vai cortar assim. Então, o que você vai conseguir é botar aqui tá? A nossa hipérbole está aqui assim e aqui assim. Então, você vai conseguir colocar aqui um círculo, quer dizer, uma esfera que vai tangenciar aqui assim e vai tangenciar aqui. E aqui você vai colocar uma outra esfera tangenciando aqui e aqui. Ui, aqui está muito... Tá, mais ou menos assim. Então, aqui tem um círculo, aqui tem um círculo, né? E aí você vai ter aqui um foco, F1, F2, e você consegue, com um raciocínio semelhante, né, provar que a diferença, quer dizer, se você pegar um ponto aqui, pegar essa distância menos essa distância, vai dar essa distância aqui. Tá? Basicamente, basicamente o quê? Bom, vou tentar fazer agora. Tá? Então, dá para fazer também assim. Mas a gente ainda deve alguma coisa, porque a gente viu que as cônicas podem ser unificadas com uma definição que não tem a ver com soma das distâncias, diferença das distâncias, mas tem a ver com um foco e uma diretriz. Né? Quer dizer, essa definição assim, que você tem F, R aqui, e você tem aqui, né, PF igual a E PR. Esse número E. Né? Quando E é menor, esse cara que é chamado a excentricidade, ele pode sair das coisas básicas lá na outra definição. Esse cara aqui é menor que 1 dá uma elipse, é maior que 1 dá uma hipérbole e é igual a 1 da parábola. Então, a gente pode tentar tirar também do Cone essa definição aqui. Acho que também o Dandelin e o Quetelet fizeram isso, não sei direito. Na verdade, bom, vocês devem ter visto na preparação para o Enem e tal, cônicas era só uma equação do segundo grau. Né? Você sabe que certo modelo é elipse, outra é parábola, outra é hipérbole, tinha muito dessa coisa. Então, vamos tentar fazer um desenho semelhante a esse para tirar a definição, apagar o nome dos santos. Né? Fazendo o caso da elipse de novo. Imagina assim que você tem aqui o seu cone, passou aqui o plano, né? Tem aqui a curva aqui assim, e vamos colocar de novo a nossa esfera aqui. E vamos pegar esse ponto aqui e chamar esse ponto de F. Vou fabricar uma reta aqui para chamar de diretriz. Pensa esse plano horizontal aqui. Acho que não está muito bem. Sim. Minha vista em perspectiva não está muito... Bom, eu posso tirar uma reta paralela a essa daqui, né? Não, mas vai ficar muito... Vou botar
meu plano assim, tá? Um plano horizontal, passando por esse círculo aqui. Esse plano horizontal vai encontrar esse plano horizontal aqui nessa reta. Vou chamar de R. Tá? Então essa reta, aqui está o círculo assim, está aqui assim. Tá? Aqui temos um ponto. Bom. E essa reta vai ser a nossa diretriz. Imagina que eu pego um ponto aqui, P, e aí eu tenho essa distância aqui e tenho essa distância aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de P', sei lá. É claro, né? Não sei se está bom aqui. Talvez eu devesse botar esse P mais para cá. Bom, vamos ver o que vai dar aqui. Tá? É claro que essa distância aqui é igual, se eu vier aqui por uma geratriz do cone, é igual a essa daqui. Então aqui eu tenho um ponto P1, que vem assim. Só que eu posso levantar uma vertical aqui. Por isso que esse ponto não está muito bom, mas tudo bem. Tá? Posso levantar uma vertical aqui e ter essa coisa assim. Então aqui eu tenho ponto, acho que eu vou mudar esse ponto de posição realmente. Vou botar ele numa outra posição aqui mais plausível, vamos dizer assim. Vamos botar esse ponto mais para cá, assim. P aqui. Tá? E aí ele tem aqui essa... É mais ou menos a mesma reta aqui, né? Então tem o pelinho aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui o ponto, vou chamar de Q aqui. Então, claramente, né, eu tenho PR, a distância de PAR é PP'. Se eu vier essa reta perpendicular aqui, PP' é a distância de PAR. E PQ, a distância de PAF é igual à distância de P aqui, porque eu vim por uma geratriz aqui. Agora, levanta daqui do P uma perpendicular a esse plano horizontal aqui. Vou chamar esse ponto aqui de P1, esse ponto aqui. Então, olha só. Primeira coisa, essa reta é vertical. Então, aqui eu tenho uma reta perpendicular a essa daqui. Essas duas, se eu vier aqui assim, ó, se eu traçar um plano vertical aqui assim, ele vai levantando por P, ele vai passar por P1 e ele vai passar por P' também. Não é? Porque aqui, ó, o plano vertical, essa reta aqui, ela é uma reta horizontal aqui assim, que está frontal a mim. Se eu passar um plano vertical por P, por P', o plano por P, por P' e por P1, né, aqui na vertical, essa reta aqui vai ser paralela a essa de cá. Então, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aqui um triângulo
um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo aqui. Tá? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou abrir isso assim, ó. Faz de conta que tem uma dobradiça aqui, ó. Tem dois triângulos aqui, assim. Então está aqui o P, esse ponto aqui, o P1 está aqui. O Q, eu vou abrir ele para cá, e aqui está o P'. De maneira que eu vou ter uma coisa mais ou menos... P' está um pouco mais para cá, né? Mais ou menos assim, ó. Esse ângulo reto aqui, tem dois ângulos retos aqui, ó. Um é esse, e outro está aqui atrás, né? Porque eu estou com a reta vertical aqui, então se eu pegar o P1 e ligar ao Q, eu tenho uma perpendicular a essa reta daqui. Se eu ligar o P1 ao P', eu tenho uma perpendicular aqui. Tá? Repara que essa reta aqui está paralela a essa daqui, né? Então, olha só, a distância de... Essa daqui é a distância de P a Q, que corresponde à distância de P a F. Essa aqui é a distância de P a P', aqui é a distância de P a R. A minha pergunta, será verdade mesmo, né, que PQ dividido por PP' vai ser uma constante e menor do que 1? Olha para esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é paralelo a isso aqui. Isto aqui, assim, é paralelo. Se eu levantar a perpendicular aqui, eu tenho uma paralela aqui. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. E esse ângulo aqui é o ângulo de uma geratriz qualquer com a vertical. Esse aqui é uma vertical. Então, no cone, eu tenho a geratriz, é esse ângulo aqui, né? Qualquer geratriz faz o mesmo ângulo com a vertical. Eu estou aqui com uma geratriz e uma vertical, esse ângulo daqui é igual a esse daqui. Então, ó, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, né? Esse triângulo daqui é igual a esse, então esse ângulo aqui corresponde a esse aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse. E acabou, esses dois triângulos são semelhantes. Quer dizer, esse triângulo aqui que está fixo é semelhante a esse que é formado por esses dois triângulos aqui, eu abri assim. Então, essa razão aqui é constante e é igual, né? Se eu olhar para o cone aqui, né, e cortar aqui pelo plano da elipse e aqui por uma horizontal, ó, esse tamanho daqui e esse tamanho daqui. Então, vou chamar isso aqui, sei lá, de alfa e beta, né? PQ dividido por PP' é igual a alfa sobre beta, que é uma constante e é menor do que 1.
Por que menor do que 1? Porque esse ângulo igual a 1 seria... E repara, ó, eu já ganhei de brinde aqui a parábola e a hipérbole, hein? No caso da hipérbole, ganhei metade da hipérbole, mas com a outra metade eu saberia provar no plano. Quando eu tenho uma elipse, então, ó, elipse, a gente tem alfa menor que beta. Quando você tiver uma parábola, você vai ter isso assim. Parábola, alfa vai ser igual a beta. E quando você tiver uma hipérbole, vai ser assim. E aí isso vai dar excentricidade menor que 1, excentricidade igual a 1 e excentricidade maior que 1. Tem esse truque da dobradiça aqui que é meio... Eu não sei como eles fizeram, eu tive um certo trabalho de achar essa ideia, mas é bonitinho, né? Então isso, vamos dizer assim, mostra que essas curvas que a gente obtém no cone correspondem a essa definição foco-diretriz das cônicas. Claro que tem todo um trabalho, umas contas, umas coisas para você, vamos dizer, digerir as propriedades básicas das cônicas, né? Nem as propriedades muito complicadas. Tem uma propriedade interessante de espelhamento, né? Que eu quero comentar, pelo menos assim. Afinal, tem as antenas parabólicas e tudo mais, né? Que corresponde meio a um problema assim, né? Talvez vocês conheçam. Você tem aqui um ponto F1, aqui um ponto F2, uma reta R, e aí você quer um ponto P aqui, e você quer que PF1 mais PF2 seja mínimo. Quer dizer, você quer encontrar o ponto dessa reta tal que, se você fizer isso, mais isso seja o menor possível. E tem uma solução simples, né, que é você espelhar um dos dois aqui, fazer aqui o F1', e aí, quando você liga esses dois caras aqui, certamente esse ponto daqui minimiza essa distância mais essa daqui. Só que a distância desse ponto a qualquer ponto aqui é igual a distância aqui. Então, esse é o cara. Então, esse é o nosso P. Você também poderia fazer o PF2 menos PF1. Você poderia colocar o problema semelhante, não sei se eu sei fazer, mas tem aqui o F1, o F2, se você quiser PF2 menos PF1. O que acontece no infinito? Bom, não sei, vamos...
mas vamos... Tem esse problema assim. Agora, o que isso tem a ver com cônicas, esse problema, aquele ali e tal? Né? Tem o seguinte, né? Por exemplo, esse problema aqui. Se eu pegar agora aqui, se eu fizer uma... Deixa eu ligar esse problema com o problema da elipse. Se você pega uma elipse aqui com focos F1, F2, quando você está aqui, você tem P aqui, você tem PF1 mais PF2 igual a 2A. Se você pegar um ponto aqui dentro, ponto P1 aqui, a soma dessas distâncias vai dar o quê? Bom, se você olhar para um ponto assim, né? Olhando dessa maneira, assim, de uma maneira meio tosca, você vai dizer, bom, P1 F1 mais P1 F2 é menor que 2A. E se você pegar um ponto P2 aqui fora e fizer isso assim, bom, para ser meio claro, né, que P2 F1 mais P2 F2 é maior que 2A. Então, quando você passa uma tangente aqui, como a elipse é uma curva convexa, estou admitindo certas coisas, né? Todos esses pontos aqui, todos esses que não são o P, se você pegar um ponto Q aqui, né, QF1 mais QF2 é maior que 2A. Então, você tem o ponto dessa reta, tal que a soma das distâncias a F1 é a menor de todas, porque nesse é 2A, nos outros é maior que 2A. Então você tem como, vamos dizer, se você tem esse ponto da elipse, você tem como traçar a tangente. Quer dizer, esse cara daqui é o ponto de tangência. Tem aqui uma elipse assim, né? Ui, que coisa torta. Tem uma elipse aqui assim, que é tangente aqui, em P, exatamente nesse ponto aqui. O que significa também, né, que se você pegar esse, quer dizer, se você pegar aqui a elipse, né, e pegar aqui F1, F2, ligar aqui, aqui você tem a tangente, tangente aqui assim, e aqui você tem a normal. Mas observa o seguinte, né, que esse ângulo daqui é igual a esse,
que é igual a esse, que é igual a esse. Então, quando você pega essas duas retas aqui, essa tangente aqui é uma bissetriz desse ângulo, que esse daqui é igual a esse. Então, a normal aqui é uma bissetriz desse ângulo aqui. Tá? Se você botar perpendicular. Então, significa o seguinte, que se você tiver um bilhar elíptico, se você botar uma bola aqui e jogar aqui, ele vai refletir exatamente, né, com o mesmo ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, no princípio, assim, pensando que tudo perfeito. Quer dizer, se você botar a bola aqui e uma caçapa aqui, você pode jogar em qualquer lugar que ela vai direto na caçapa. Ou, pensando de outra maneira, né, se você tem faz um elipsoide assim, de revolução, para que isso valha em toda a direção, se você botar uma pessoa sussurrando aqui e a outra ouvindo aqui, ela vai ouvir, porque todo som que sair daqui, se você tiver uma reflexão boa nas paredes, reflexão do som, né, ele bate aqui e vai lá. Ou a luz também, né, bate aqui e vai lá. Quer dizer, você tem toda uma coisa que vem daqui e reflete aqui. Isso, a gente pode extrapolar isso para a parábola. A gente pode extrapolar isso para a parábola no seguinte sentido, olha, se você tem aqui uma parábola assim, vou extrapolar meio, tem uma parábola aqui, aqui está o foco. Aí, em vez da parábola, você bota aqui uma elipse assim, o outro foco vai parar aqui, F'. Então, tudo que bater aqui nessa elipse vai para cá. Agora, vai aumentando a excentricidade dessa elipse de maneira que ela vai ficando cada vez maior e se aproximando da parábola. O que acontece? Você tem o F aqui, tem o F' aqui. Aí você joga para cá e você vai aqui assim. Na medida que a excentricidade vai tendendo a 1, esse foco vai indo lá para o infinito. E essa reta que bate aqui vai ficando cada vez mais próxima de uma horizontal. Então, isso é uma ideia que pode ser demonstrada mais analiticamente do seguinte: quando você tiver uma parábola, você joga aqui e o outro foco está lá no infinito, ele vai lá no infinito. Então, vamos dizer, se você tiver um farol parabólico com uma lâmpada aqui, tudo que refletir no espelho aqui vai na horizontal. Ou, pensando pelo outro lado, você está querendo captar um sinal de satélite que está lá, tão longe que parece infinito. Então, o sinal do satélite vem, se você tiver uma antena parabólica aqui, o sinal do satélite vem lá do infinito, bate aqui e vem nesse foco. Então, vamos dizer, é uma ideia de aproximação, porque, claro, nada daqui é muito preciso, mas é uma ideia
de aproximação do princípio da antena parabólica. É como se você tivesse um sinal vindo lá do infinito, ele bate aqui na antena parabólica e reflete no foco. Então, isso também é uma coisa interessante de saber e de demonstrar com um pouco mais de cuidado. Já passamos na nossa hora. Então, bom, esse é um apanhado básico assim, das ideias geométricas, de algumas ideias geométricas importantes sobre as cônicas, com dedução de equações que eu esbocei, e a gente vai, a partir daí, fazer coisas de geometria analítica com cônicas, e que tem como pano de fundo chegar ao teorema espectral.